Boa noite a todos e todas, começando hoje Resumo com o Bernardo, quinta-feira, 18 de junho de 2020, o seu resumo diário com tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. E olha que hoje tem coisa pra caramba pra falar aqui. Vamos lá, começando com os indicadores, com os índices. Ibovespa, Bolsa Brasileira, subiu 0,60% para 96.125 pontos. Já tem analista dizendo que a Bolsa vai continuar e vai romper os 100 mil pontos daqui a pouco. IFIX, índice de fundos imobiliários, subiu 0,20%. S&P nos Estados Unidos subiu 0,06%, Dow Jones caiu 0,15% e Nasdaq subiu 0,33%. As bolsas americanas praticamente estáveis no dia de hoje. VIX, índice de volatilidade, caiu 1,58, caiu menos volatilidade. Dólar subiu 2,05 para R$ 5,37, voltando aí quase na casa dos R$ 5,40. Tem gente dizendo que, alguns analistas, que o dólar vai continuar nesse cenário de juros baixos e vai buscar os 5,70, 5,80 novamente. Petróleo Brent europeu subiu 2,05% e o petróleo WTI, petróleo americano, subiu 3,68%. Brent para $41,38 e o WTI para $39, está pertinho dos $40. O WTI, $40, é o piso que os produtores de petróleo dos Estados Unidos precisam da cotação para que tenha sentido, para que feche a conta economicamente, eles possam produzir mais petróleo. Ibovespa, ao contrário das bolsas americanas que ficaram meio para baixo, né, meio caindo, o Ibovespa fechou nessa alta, que eu falei para vocês, de 0,60%, um pouquinho mais alto do que as bolsas americanas. O que puxou hoje? Dois pontos principais. Primeiro, Petrobras. A Petrobras, ela está anunciando o interesse em vender a BR Distribuidora, e isso valoriza, né, dinheiro para a Petrobras, e aí anima investidores. E o Banco Itaú também, não a Itaúsa, Itaú Unibanco, teve uma valorização hoje relevante por conta de o Banco BTG, os analistas do BTG disseram que as ações do Itaú estão boas, que a XP dentro do Itaú tem trazido bom resultado. Tem enfim, uma percepção meio que generalizada no mercado de que os bancos do Brasil estão muito baratos na Bolsa de Valores. Os bancos caíram fortemente e estão muito baratos, e são instituições muito sólidas, muito resilientes, com muito dinheiro. Então os bancos estão aí no gosto dos investidores. O dólar repercutiu, como eu falei para vocês, subiu, repercutindo a queda da Selic. Lembrando que Selic mais baixa, investidores estrangeiros que buscam renda fixa no Brasil ou em países emergentes, com a queda da Selic, os títulos públicos brasileiros e títulos de renda fixa ficam menos interessantes. Então esses investidores internacionais tiram o dinheiro do Brasil e vão mandar para algum outro país que esteja pagando mais, com o mesmo nível de risco-retorno. Então o Brasil está cada vez com um retorno menor, parecido cada vez mais com países emergentes, com juros quase zerados, mas o risco brasileiro é muito maior do que países desenvolvidos. Por isso que a conta entre risco e retorno acaba não fechando muito, investidores tiram dinheiro do Brasil. Para tirar dinheiro do Brasil, o que eles fazem? Eles vendem real e compram dólar. É a única forma que dá para você mandar dinheiro para fora do Brasil. Você tem que transformar em dólar ou em outra moeda, mas aí você tem que vender o real. Vendendo muito real, a oferta aumenta, cotação cai. Comprando muito dólar, demanda aumenta, e a cotação também aumenta. Por isso que tem essa pressão da Selic em torno do dólar. Todo mundo sabia que o dólar de alguma forma hoje deveria valorizar e valorizou. Hoje foi dia de divulgação do IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado por muitos como uma prévia do PIB. E o valor do IBC veio bem baixo, veio bem preocupante. Olha só, teve uma contração de 9,73% no mês de abril com relação a março. O recuo foi menor do que o projetado, mas mesmo assim foi bem forte. Se a gente anualizar, então pegando essa queda agora de até abril, de 9,73% e anualizando, puxando para o resto do ano inteiro, dá uma queda de 15,09% na economia brasileira em 2020. Deus me livre cair tudo isso, pelo amor de Deus, não caia tanto, porque cair 15% eu não sei o que pode acontecer, uma queda violentíssima, muito, muito forte. Um pouquinho para a Europa agora e Estados Unidos. Primeiro, Bank of England, o Banco Central da Inglaterra, manteve os juros em 0,1% ao ano, 0,1%, praticamente zerado ao ano, e aumentou o programa de recompra de títulos
em 100 bilhões de libras, totalizando 745 bilhões de libras, mais de trilhões aí de reais, nem sei quanta libra hoje, não vi. Então o Banco da Inglaterra nessa decisão é importante, mais um banco central no mundo, injetando recursos, injetando liquidez, trazendo respiro aí para os mercados. Nos Estados Unidos, o número de pedidos de desemprego veio acima da expectativa, veio 1,5 milhão, sendo que a expectativa era de 1,29 milhão de pedidos. Já os números continuados, ou seja, esses são números novos, né? Os números continuados são aquelas pessoas que já receberam a primeira semana de benefício de auxílio-desemprego e continuam pedindo, continuam precisando do auxílio. Já passou, está em 20 milhões e 500 mil pedidos continuados. Por conta disso, as bolsas americanas hoje fecharam em queda, ou fecharam mais preocupadas com tanto retomada de coronavírus, ou seja, aumento de coronavírus no mundo e nos Estados Unidos, e também esses números do desemprego que vieram acima da expectativa. Tem até aqui, eu li aqui uma matéria dizendo, olha só, eu anotei, dizendo que não está claro, ninguém sabe por que esses números continuam tão altos. E tem caído, ok, mais semana por semana, mas essa semana veio mais alto do que a expectativa. E por que ainda estão tão altos? Existe uma percepção aqui que talvez aquela alta geração de emprego, grande geração de postos de trabalho de maio nos Estados Unidos, que surpreendeu positivamente todo mundo, tenha sido algo totalmente excepcional e não uma regra, e que a regra talvez seja a lenta e difícil retomada da atividade econômica nos Estados Unidos e no mundo. E aí são números, estou lendo aqui a matéria, decepcionantes, e que enfatiza que uma recuperação total da economia vai demorar ainda mais do que era esperado. Por falar em Estados Unidos, coronavírus, vamos lá, números de coronavírus. O Texas registrou um aumento de 11% de casos nas internações com relação à semana passada. Mais 12 estados americanos também reportaram aumento de coronavírus nos últimos dias. Então sim, coronavírus aumentando nos Estados Unidos. Na China, os casos continuam. Hoje, o governo chinês cancelou vários voos com destino ou origem em Pequim, e Pequim fechou mais bairros por conta do novo surto de coronavírus. E aí, enfim, tudo isso tem preocupado muitos investidores, reforçando talvez ainda é muito cedo para dizer, mas reforçando talvez aquela linha de uma recuperação não em V como a gente estava vendo, mas aquela recuperação em W, ou seja, caiu muito forte, estava subindo forte, mas veio uma segunda onda de coronavírus, vai voltar a cair, não sabemos quanto ainda, mas deve voltar a cair de acordo com alguns analistas. E depois tem uma recuperação maior. Essa recuperação em W, ela é defendida por muitos analistas, especialistas, outros defendem aquela recuperação em U, que ao contrário da V, que cai muito rápido e sobe muito rápido, a U caiu muito rápido, fica um tempo num cenário de crise e depois recupera rápido. Coronavírus no Brasil também, infelizmente, mais mortes, pelo terceiro dia consecutivo, mais de 1.000 mortes por dia no Brasil. Tudo isso tem feito com que enfim, diversos países ao redor do mundo enfrentem crises sem precedentes, e hoje foi a vez do México. O México declarou que está enfrentando a pior crise econômica desde 1932, desde a Grande Depressão de 1929, por conta da queda gigantesca na economia em razão da pandemia do coronavírus. Assunto fundamental que não dá para escapar: crise política acelerando no Brasil. Hoje, 2 pontos aconteceram importantes. Primeiro, a prisão do Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e a demissão do Weintraub, ex-ministro da Educação, que agora foi indicado para assumir um posto no Banco Mundial pelo representante do Brasil. A questão aí do Fabrício Weintraub, menos importante, não tem a princípio impacto no governo, na economia. Agora, o Fabrício Queiroz, num primeiro momento, não repercutiu mal na Bolsa. A grande questão que pode acontecer, e a grande expectativa dos investidores e analistas é: o que isso vai acontecer? Ou seja, esse cara vai fazer delação, não vai fazer delação? Esse cara compromete mais o Flávio Bolsonaro ou não compromete mais o Flávio Bolsonaro? Esse cara compromete Jair Bolsonaro, o presidente, de alguma forma, ou não compromete?
Essas são as grandes preocupações dos investidores nesse momento, e é a preocupação até do próprio governo federal. O Bolsonaro teve reuniões hoje com seus com ministros e chefes de gabinete para entender e para decidir qual seria a reação do governo. Mas a análise de alguns especialistas em política vai no sentido de que esse cara pode ser uma bomba, esse Fabrício Queiroz pode ser uma bomba. E eu não estou defendendo ou criticando ninguém, eu só estou fazendo uma constatação e contando para vocês o que eu li por aí. Então, esse cara pode ser uma bomba. Se vai explodir e vai puxar o governo junto, não sabemos. Ou se vai ficar uma bomba adormecida aí para o futuro, para outros meses e anos, não sabemos. Mas é uma preocupação, o mercado financeiro vai ficar de olho na repercussão dessa prisão. Não acho que nesse momento vai ter uma grande queda na bolsa por conta da prisão do Fabrício. Isso já aconteceu hoje, a bolsa não caiu por conta disso. Mas se novas informações surgirem, delações, se houver algum tipo de prejuízo ou de comprometimento do governo federal, da família do Bolsonaro, aí isso pode reacender preocupações com estabilidade e governabilidade do governo federal. Aí o mercado pode reagir mal, o mercado pode ficar preocupado com tudo isso, tá bom? Para encerrar aqui, vi uma informação super interessante, que foi criado um ETF, um fundo de índice, né, um fundo que replica o índice, e esse ETF replica um índice de empresas farmacêuticas e empresas de biotecnologia que estão correndo aí para descobrir a vacina do coronavírus. Então é basicamente um índice de ações das empresas que estão buscando a cura para o coronavírus, uma vacina, um tratamento para o coronavírus. Tem muito investidor no mundo que quer de alguma forma participar desse momento, quer investir na empresa que vai descobrir o coronavírus. Como é muito difícil acertar qual é a empresa, criaram um ETF para justamente diversificar e você poder aproveitar. A empresa que descobrir, você de alguma forma aproveita se ela estiver listada nos Estados Unidos, né? Um ETF nos Estados Unidos. O curioso, o ticker, né, o código é GERM, GERM, em inglês GERM, então foi um trocadilho aqui que o pessoal fez. Interessante, tem muita gente que manda pergunta, me fala como que pode investir em alguma empresa farmacêutica ou de biotecnologia. Tá aqui um ETF, não deve ter distribuição no Brasil, não deve ter nenhum tipo de índice replicado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos já tem. Se alguém quiser abrir uma conta numa corretora americana ou fazer algum investimento nesse ETF, vai poder fazer. Esse foi o resumo com o Bernardo do dia de hoje, 18 de junho de 2020, dia agitado no cenário político e também com questões preocupantes sobre coronavírus no mundo. Seu momento agora de me ajudar e de fazer que essa mensagem alcance mais pessoas e a gente leve educação financeira para mais pessoas no Brasil. Então, até me fugiu. Então, compartilha esse vídeo com no mínimo 3 pessoas ou marca aqui embaixo 3 pessoas para elas assistirem também e entenderem o que aconteceu no dia de hoje no dinheiro e nos investimentos. Obrigado, um abraço, até amanhã. Tchau!